Alô, muito boa noite! E aí, beleza? Então, atendendo a pedidos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o mundo do tiro, ou sobre tiroterapia, né? Como eu costumo chamar. Beleza? Deixa eu só pegar meu papelinho que eu anotei algumas coisas, eu não quero esquecer para poder passar para vocês. Vamos lá. Primeiro ponto. Esse vídeo de forma nenhuma é nenhum incentivo à violência. A gente não está falando disso. A gente não está falando de agressividade, de violência. A gente está falando de algo que as polícias usam, os esportistas usam e um cidadão de bem deve usar para se defender e defender sua família. É simplesmente isso. Se você não é a favor de armas, se você não é a favor da prática de tiro, se você não é a favor disso tudo, é muito simples. Não usa, não incentiva e não vê o vídeo, passa pra frente. É muito simples, beleza? Então vamos lá. Para eu não me perder aqui, dá licença que eu tô com um papelinho. Vamos falar de credenciais. Maico, quem é você para poder falar alguma coisa sobre tiro, o mundo do tiro? Quem é você? Eu me formei em Direito em 2006. Eu fiz especialização em Política, Estratégia e Gestão. Estou terminando este mês uma especialização em Processo Penal. Nesse ano, para mim, foi uma realização porque eu consegui tirar meu registro de CAC, que é Caçador, Atirador e Colecionador. Então, eu passei por todas essas etapas que um cidadão de bem, sem ser policial, pode passar para poder ter sua arma devidamente registrada, né? Devidamente autorizada, poder praticar um tiro no seu clube, igual eu faço parte de um clube. Então assim, fica tranquilo que quem está falando aqui não é um alienado que está falando besteira da cabeça não. Beleza? Passei por todas essas etapas, por todo o processo de avaliação, tudo devidamente regularizado, certificado, alisado, motivado, como tem que ser. Beleza? Vamos para outro ponto. Com relação ao mundo do tiro, qual que é a reflexão que eu queria deixar para vocês? A gente fala muito de violência, né? E fala muito de questões de armas e defesa, isso tudo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar que o homem, ou melhor, o ser humano, ele anda com algum tipo de instrumento de defesa, aí para ser mais específico, algum tipo de arma, desde que o mundo é mundo e desde que o ser humano habita a Terra? Você já parou para pensar nisso? Que desde a época do homem das cavernas, o homem ia sair para caçar, ele ia sair para inspecionar em volta da caverna dele, ele ia com algum pedaço de ripa, de toco, de osso pontudo para machucar algum animal que possivelmente fosse ameaçar ele, fosse agredir ele. Então, desde essa época, o homem anda com algum tipo de instrumento de defesa. E qual que é o instrumento de defesa mais eficiente e que está na nossa atualidade? Qual que é? É algum tipo de arma de fogo. Porque com a arma de fogo, a pessoa daqui te atinge ali ou atinge o vagabundo, o bandido, à distância, sem se expor tanto. Então essa é a grande sacada de uma arma, né? Agora, eu concordo com você quando você diz que a pessoa despreparada não pode usar, uma pessoa embriagada não pode usar. Eu concordo exatamente, gênero, número e grau com isso tudo. O que eu não concordo é com o que o nosso governo fez há alguns anos, que foi tirar o meu direito e o seu direito de defender a si próprio e a sua família. Há cerca de 30 anos começaram uma série de restrições. E presta atenção no que eu estou falando. Essa foi a merda. A merda não foi a proibição, a merda foi a restrição. Por quê? Porque se tivesse tido algum tipo de proibição pura e seca, teria tido algum tipo de manifestação, teria tido algum tipo teria tido um monte de coisa até que essa lei caísse. Mas o governo fez pior. O governo na época, há cerca de 30 anos, ele fez o quê? Ele restringiu. Aí deu merda, né? Deu merda, por quê? Eu e você, cidadãos de bem, a gente não pode reclamar que estava proibido. Não, existe uma série de critérios que você tem que se enquadrar. Ou seja, não está proibido, está liberado. Simplesmente não é acessível, é quase impossível, né? Não, Michael, não é impossível não. Não, não é impossível, é quase, né?
Porque envolve muita avaliação, envolve muito registro, envolve muito documento, envolve muito imposto, envolve muito um monte de coisa, envolve muito um monte de burocracia. Graças a Deus existem alguns clubes especializados, algumas lojas especializadas, igual a que eu faço parte, que é a Guerreiros aqui em Vila Velha, e eu gosto muito de lá. Por quê? Porque lá eles te dão toda uma assessoria e te ajudam. Agora, tem muito pilantra no mercado também. Então, às vezes, a gente acaba perdendo dinheiro. Aconteceu comigo antes da Guerreiros funcionar, antes da Guerreiros abrir. Contratei uma pessoa e me tomou dinheiro e não deu em nada. Mas voltando ao ponto que eu estava falando, né? Reflexão, direito de defesa. Desde que o homem é homem, a gente anda com algum tipo de instrumento de defesa. A gente anda com algum tipo de arma, algum tipo de coisa para poder se defender. A gente anda com algum tipo de coisa para poder garantir que a nossa família, que a gente vai estar bem, certo? E aí é isso que aconteceu há cerca de 30 anos no nosso país. Simplesmente os governantes restringiram esse acesso, restringiram as condições e a gente não consegue ter acesso a isso. É simplesmente um parto a gente conseguir fazer isso, ter algum tipo de registro, né? Ter esse tipo de coisa. E o pior, em 2003, a gente começou com a questão do desarmamento. Para ser mais claro, o Estatuto do Desarmamento. E aí dá atenção mais uma vez o que eu estou falando. O Estatuto do Desarmamento, teoricamente, era para quê? Para diminuir os níveis de violência, os níveis de agressão, os níveis de homicídio na nossa sociedade, ok? Então me mostra qual estudo que fala que isso diminuiu. Eu, como profissional e como estudioso da área, todas as pesquisas que eu fiz até hoje mostraram que mais do que dobrou o número de homicídios. Ah, Mike, mas na minha região não. Ok, eu estou generalizando. No Brasil inteiro a situação mais do que dobrou. E eu não vi até hoje no mundo um estudo que tivesse diretamente relacionado. Menos arma na mão da população, mais seguridade social, né? Mais tranquilidade, um nível de segurança ou percepção de segurança maior. Não tem. Pelo menos alguém me manda isso aí no privado aí, porque eu não vi, eu não achei até hoje. Então qual que é a reflexão que eu estou te fazendo? O governo, com essas ações que tiveram aí há 30 anos e aí em 2003 novamente, e toda essa questão do Estatuto de Desarmamento, tirou ou restringiu ou dificultou a possibilidade do cidadão de bem ter arma, né? Mas o bandido continua armado. Mas como que o bandido tem arma? A gente tem quilômetros e quilômetros e quilômetros de extensão de fronteira. O exército, que faz um papel extraordinário, ele não consegue olhar tudo a todo tempo mesmo, né? Não dá. Adivinha por onde que entra a arma? Vamos lá. Cenário de importações. Será que a alfândega, a Polícia Federal e todo mundo consegue fiscalizar cada container, cada caixinha que vem importada? Será? Se tivesse conseguir, maravilha, mas assim, eu tenho minhas dúvidas. Não é normal, não é comum a vagabundagem estar tão bem armada. Não é tão simples assim. Beleza? Então essa é a reflexão. Se esse tipo de legislação desse certo, estaríamos vivendo num paraíso. Diferentemente da Suíça e de outros países, assim como os Estados Unidos, mas tem gente que não gosta que seja dos Estados Unidos, mas vamos lá. Tem países onde o cidadão de bem ele é armado, ele é fortemente armado e sofre penalidade se fizer merda com a arma, onde o nível de criminalidade é baixinho, baixinho. Será que é só uma coincidência? Não sei. Se alguém tiver algum estudo aí, mais uma vez, me ajuda. Me manda aí nos privados aí que eu vou dar uma olhada. Então vamos lá, a gente falou que isso tudo mais do que dobrou, né? Você entendeu que a grande sacada não foi proibição, foi a restrição? A restrição simplesmente dificultou tudo isso que a gente tem acesso? Mas vamos lá, nem tudo está perdido. Vamos falar um pouco mais claro do que eu e você, qual a alternativa que a gente tem. Primeiro ponto é o seguinte, vamos falar de modelo mental. Se o seu modelo mental é de vítima, você precisa ligar um alerta. O seu modelo mental precisa ser de um guerreiro. Michael, como assim? Agora você é um guerreiro. Ok. O seu modelo mental precisa ser de um guerreiro. Eu já botei várias vezes aqui, converso com várias pessoas. Seja um guerreiro no jardim, mas não seja um jardineiro numa guerra. Qual que é o ponto? Vou voltar lá na época das cavernas.
o homem, aí, né, a figura homem, mulher, quem toma conta da casa hoje, quem é o responsável pelo sustento da família, desde sempre precisou defender a sua família contra os invasores, os inimigos e as ameaças, ok? E isso tudo hoje se perdeu. Hoje a gente terceirizou essa responsabilidade. Se o vagabundo bater na minha porta, a polícia que tem que vir para dar conta dele. Ok, filho, se a polícia atrasar, você faz o quê? Você chora? Você pede pro vagabundo esperar? Ou você toma algum tipo de ação? Então esse aqui é o ponto. A gente precisa ter uma mentalidade de guerreiro. E é exatamente o conceito das Forças Armadas. Ser forte para não usar. É isso. A gente está num nível de criminalidade, a gente está num nível de tão absurdo hoje em dia de violência. Sabe por quê? Porque tem garantia da impunidade. Porque se eu sou um bandido e eu vou abordar você sabendo que eu posso me ferir, eu penso 2 vezes antes de te abordar. Hoje não. Eu sei que ele está desarmado, porque se ele estiver armado ele vai preso. Então eu sei, então eu posso abordar ele. Então essa aqui é a grande sacada. Tenha uma mentalidade de guerreiro. Primeiro ponto, não aceite ser vítima da situação, não aceite ser vítima da condição de nada. De nada. E aí o convite que eu te faço, e eu falo isso do mundo do tiro, é porque, cara, primeiro ponto, se você tem dinheiro, porque custa caro, se você tem dinheiro, vá para um clube de tiro, faça curso, compre arma, registre sua posse, peça seu pedido, né, entre com processo de porte, seja um atleta, pratique tiro, treine, faça curso, faça isso tudo. Sabe para quê? É para não usar. Mas se um dia você precisar, você vai estar devidamente preparado, treinado, habilitado e vai garantir a sua segurança e a de sua família. Beleza? Agora vamos lá, Michael, mas eu não tenho dinheiro. Se você não tem dinheiro, filha, volta com a mesma mentalidade. Mentalidade de guerreiro. Quais são as alternativas que eu tenho para defender a minha e a minha família? Ok, eu posso comprar um canivete? Aí dá uma olhada na lei, né, das armas brancas, porque você tem que ter uma lâmina um pouco menor para poder portar. Tem tudo isso, tem os detalhes, mas aqui não é impossível, beleza? Então vamos lá. Quais são as alternativas que você tem para defender você e sua família? Tem essa mentalidade de guerreiro. E assim, uma alternativa barata e muito gostosa, que eu costumo dizer, é a tal da tiroterapia, que é a brincadeira com arma, né, com tiro. Se você tem a condição de ter uma arma legalizada e tudo e fazer parte de um clube, ok. Se você não tem, cara, compra uma espingarda de chumbinho, uma pistolinha de pressão de CO2, comece a entrar nesse meio. Tenha prática em não se assustar quando você ver uma arma. Tenha prática em manusear, saber noções básicas como olho diretor, controle de cano, né? Medidas de segurança numa arma, que é, por exemplo, você não ficar com o dedo na merda do gatilho. Então, assim, se familiarize com este ambiente. Vai para um clube de airsoft que é baratinho, você paga R$100 e você faz parte da brincadeira, faz parte do circuito, te dá uma adrenalina muito bacana. E é esse o convite que eu te faço. Faça parte desse meio. Prepare o seu psicológico um pouco para isso. Para com esse preconceito de que a arma é na mão de polícia ou na mão de bandido. Não! A arma é na mão de polícia, não deveria estar na mão de bandido, mas pode ser na mão de um agricultor rural para defender seu patrimônio, pode ser na mão de um pai de família que está chegando do trabalho à noite ou de madrugada, pode ser na mão de qualquer pessoa, pode ser na mão de um atleta. O único cuidado é que a pessoa tem que estar com o psicológico, né, estável para poder portar uma arma, tem que fazer, né, jus às suas faculdades mentais e estar devidamente treinada e habilitada. Beleza? Então comece a se habituar a esse meio. Sabe para quê? Para você parar com esse preconceito bobo de que é polícia ou é bandido. Não, eu e você a gente pode ter arma. E se eu não tenho condições financeiras de ter uma arma, né, uma pistola, um revólver de verdade, porque é tudo muito caro, cara, compra uma espingardinha de pressão, comece a se habituar, pegue gosto a esse ambiente. E isso tudo é para você não usar. Mas se um dia você precisar entrar numa situação, você está muito mais do que preparado. E vai poder defender você, sua família, todo mundo. Beleza? Seguindo. Viva essa dinâmica. Viva essa dinâmica. Visite um clube, visite uma loja. Viva essa dinâmica. Não é pecado e você não vai ser preso se você for lá, não. Pode ficar tranquilo, vai lá. Converse com alguém, pergunte.
Se quiser uma indicação de um cara extraordinário que dá assessoria, eu indico aqui. Tire suas dúvidas. Se você tem vontade até hoje e não tomou esse passo, tira suas dúvidas, cara. Vai pra frente. Você merece, você pode. Assim, a gente tem uma série de restrições legais, mas aqui, vários de nós a gente pode. A gente pode e a gente deve, para não ser vítima, beleza? Então, como eu falei, defenda sua família, se defenda. Seja um guerreiro no jardim, não seja um jardineiro numa guerra. Eu vou parar por aqui que o vídeo tá longo, tem muito mais coisa pra gente conversar. Só fique alerta no seguinte, cara. Você tem muito acesso e às vezes você não sabe. Começa a se interessar um pouquinho. Acaba com esse pensamento de vítima, de que é assim mesmo, o governo me prejudicou e é assim mesmo, e seja o que Deus quiser. Não. Eu e você, a gente pode ter resposta, a gente pode ter ação. Beleza? Se você achou que foi legal, manda para alguém que você gosta. Faz os procedimentos aí, curte, comenta, compartilha. Forte abraço, boa semana, fica com Deus. Até mais.